Os fenômenos climáticos têm acontecido cada vez com mais frequência. E sabendo disto, as empresas privadas têm investido pesado em pesquisas de genética, que tem sido aí um pilar essencial no aumento da qualidade e da produtividade do trigo brasileiro, por exemplo. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o sócio-diretor da Semevinha, o Márcio Sois Silva. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, Nene. Como é que vai? Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Bem, por aqui. Eu quero começar essa nossa entrevista sabendo como é que a pesquisa genética que tem trabalhado aí com as mudanças climáticas. Pois é, a genética, o melhoramento genético, ele é um pilar importante, né? É, das- da implantação, né? Ou seja, nas cultivares, de características que é, vão aguentar, vamos dizer assim, vão suportar essas mudanças climáticas, esse peso do clima sobre a cultura, né? Ou seja, sobre as cultivares. E o trigo é um cereal que tem sido bastante castigado, né, nesse sentido. Márcio, agora me fala uma coisa, essas pesquisas genéticas têm sido só para a cultura do trigo ou têm sido para outras culturas também? Não, com certeza, o melhoramento genético ele não é exclusivo de uma cultura, né? E sim, ele é feito por espécie. A nossa empresa basicamente trabalha com trigo, com cereais de inverno, mas com certeza existem empresas aí que trabalham com outras espécies e todas elas utilizam o melhoramento genético como uma ferramenta, né, para entregar produtos, né, ou seja, cultivares, tecnologias, né, é, mais avançadas e desta forma você entregar para o produtor uma estabilidade de rendimento de grãos e de qualidade, né, frente às variações de clima. Agora, a gente tem acompanhado que as mudanças climáticas têm acontecido cada vez mais rápidos e em menos espaços de tempo. Quanto tempo que demoram para vocês desenvolverem uma semente? Como é que funciona? Esse é o grande desafio, né, das empresas de melhoramento genético, essa velocidade como que vem acontecendo, vamos dizer assim, é, essas mudanças. Os ciclos de melhoramento, eles variam bastante, né? De 6 até 10 anos para você desenvolver uma cultivar. Porém, como os programas de melhoramento eles são dinâmicos e eles estão em andamento, é como se você estivesse pilotando, né, uma, uma genética e essa genética é dinâmica. Então, a velocidade com que ela anda, claro, não é a mesma velocidade que os efeitos climáticos, né, acontecem. Mas isso vem, ao mesmo tempo, fazendo com que as empresas apliquem tecnologias para tentar, né, vamos dizer assim, mitigar essas mudanças climáticas na mesma velocidade. Atualmente, nós estamos numa velocidade menor, mas isso vai aos poucos, né, melhorando a sustentabilidade, vamos dizer assim, a estabilidade das cultivares e da produtividade, né, frente aos fenômenos como, por exemplo, né, essas ondas de calor, né, essas ondas de chuva, né, de volumes de chuvas maiores, né, e mais intensos. A gente está falando de melhoramento genético em relação às mudanças climáticas, mas a gente também pode colocar esse melhoramento genético para plantar o trigo em outras regiões, né? Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, aqui no Distrito Federal, antigamente não tinha um clima que pudesse ter essa cultura, mas hoje com o desenvolvimento da tecnologia e do melhoramento genérico, a gente já é até referência também em relação ao plantio do trigo, né, Márcio? Com certeza, né? Veja bem, ó, eu estou aqui com um chapeuzinho com a cultivar trigo trópico, né? Esse nome já é sugestivo, é um material que traz tecnologia tropical, ou seja, é a tropicalização do trigo, né? É a genética influenciando na adaptação do trigo e, ao mesmo tempo, entregando ao produtor, né, uma tecnologia que está mais sustentável no ambiente tropical do Cerrado, né?
Isso tem sido um esforço contínuo, né, de todas as empresas que aí trabalham, não só a Semevine, a genética avançada, mas todas as empresas que trabalham em adaptar o trigo para as regiões mais quentes e para as latitudes, né, menores, como aconteceu com a soja no passado, né, onde nós tiramos a soja do sul do país para o centro e para o norte do país, né, adaptando a espécie àquelas latitudes menores. O trigo, ele está, na verdade, no mesmo caminho. Márcio, só para a gente finalizar essa nossa entrevista, eu quero que você fale aqui para a gente qual é a maior dificuldade de conseguir lidar com essas mudanças climáticas aí e até mesmo com o plantio em outra região que não seja favorável para o plantio do trigo. Oh, veja bem, Nani, o grande desafio às mudanças climáticas, né, e as regiões tropicais e mais quentes, tá, na verdade, são doenças, né, doenças fúngicas, que elas, com o aumento da temperatura e o aumento, às vezes, da umidade, elas se tornam mais frequentes. Tá? E um grande desafio do trigo no cerrado, praticamente, e nas regiões de latitude baixa, é uma doença chamada brusone. Tá? Esse é o grande desafio da pesquisa, é o grande desafio das empresas que trabalham no melhoramento genético, né, para conseguir, né, materiais, ou seja, cultivares mais tolerantes a essa doença. Esse é o grande desafio. Eu vou te dar um exemplo que, se não houvesse essa doença, hoje, que é uma doença endêmica, como se fosse um mosquito da dengue, um mosquito da febre amarela, ela é endêmica, ela está, né, nas gramíneas, enfim, no ambiente do cerrado. Se não existisse, hoje nós estaríamos aí com provavelmente mais de 1 milhão de hectares, né, desse cereal trigo no cerrado brasileiro, com certeza. Esse é o grande desafio. Eu conversei com Marcos Silva, muito obrigada pela sua parte. Márcio Silva, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos aqui sobre o melhoramento genético. Obrigada, Márcio. Muito obrigado aí a todos.